Cara, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? No momento que você vai e estão todos os times drivados para criar uma feature de um produto, uma plataforma, alguma coisa que conecta, qualquer mecanismo, e tá todo mundo com times de tecnologia fazendo coisas, o cara pula e fala assim, cara, é sobre, na verdade, sobre a luminosidade da luz que entra, não sei o que lá, é sobre pessoas, né? Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Organizações Infinitas, este novo episódio sempre às quartas-feiras às 17 horas, como você sabe, este podcast nasceu do livro Organizações Infinitas, que também virou um workshop. Aqui embaixo tem um link para você participar desse workshop, passar um dia aqui na Startse comigo e com meus dois convidados, Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Olá, pessoal. Que hoje vieram para debater aqui um assunto que sempre a gente falou muito sobre aprender, testar, comer a comida do cachorro, e parece que as maiores empresas do mundo estão dando lições sobre isso, né, Cristiano Cruel? CEO do Uber foi viver um dia, uma temporada de motorista, de passageiros e de entregador de comida para tentar descobrir por que tá faltando motorista no Uber lá nos Estados Unidos, né? Pois é, tô louco de curioso aí pra saber o que os detalhes que ele fez, mas qual é a tese aqui? Sempre a gente falou assim, o CEO bom, o cara empreendedor, uma organização com espírito empreendedor tem que estar junto do cliente, sabendo do cliente, centrado no cliente, a experiência do cliente, mas isso tende a virar uns bordões meio comuns, assim, é tão comum Jargão. Que o cara esquece, eu acho, né? Isso eu me lembrei uma das lições importantes que a gente teve com um professor da Startse, lá da Califórnia, Steve Blank. Steve Blank escreveu há muitos anos atrás um livro que acabou virando uma das referências que foi desse movimento Lean Startup, né? Que ele chamava de 4 passos para a epifania. Mas basicamente ele dividia lá, se eu lembrar os detalhes, mas ele tinha a lição principal dele era assim: sai do escritório. Que tem umas expressões mais chulas para isso, mas assim, ó, tira o que você tá sentado em cima e vai pra rua. A vida não acontece aqui, a vida acontece lá, onde seu cliente vive e tal. Por um lado, então, isso vem lá do Customer Discovery, Customer Development, criado pelo Steve Blank, enfatizado por ele, mas já há muito tempo existia. Os japoneses chamam isso de Gemba. Para quem gosta de Lean, de manufatura e dos métodos do pensamento Lean, ele já usava isso. Vai ver onde o valor é criado. Vai viver onde a coisa acontece. Porque é aí que você percebe realmente onde estão os problemas e onde estão as grandes oportunidades. Tem um negócio bacana que é um pouco da trincheira, né? Assim, do cara sentir a trincheira mais próximo. Acho que tem um pouco desse... das grandes linhas de comando, elas vão se afastando um pouco da trincheira, ela vai ficando cada vez mais isolada ali no quartel-general, e começa a mandar instruções, às vezes são, dá tiro, mas puta, você não tá vendo aqui, tem um buraco, tem um fosso, o cara tá reclamando, não estamos conseguindo, que é uma coisa meio histórica, né? Você pensar bem, historicamente os reis batalhavam junto com o exército, né? Eles estavam próximos da batalha, quando o rei chegava, né, aumentava a moral da tropa, ele ia brigar junto em cima do cavalo e tal, e os reis foram ficando cada vez mais longe, né? Cada vez mais distantes, até a famosa ideia que a gente tem de os caras definindo o mapa de batalha e o front tá lá só no telex, né? Que acho que ficou um pouco dessa ideia corporativa de os decisores estão isolados numa torre ali de comando e o exército está próximo do cliente. E quando você tem essa reaproximação, acho que é talvez o mecanismo mais flagrante dessa questão do cliente no centro, né? Se o cliente está no centro, o centro de comando tem que estar próximo do cliente, né? Então uma coisa está junto com a outra. Acho bem bacana ver isso funcionando. Por óbvio tem uma questão de publicidade, PR, né, que gera, mas o princípio por trás é muito verdadeiro, muito, muito moderno, né? Apesar de ser uma coisa antiga, ele voltou a ser moderno. E eles descobriram coisas interessantes, né? Assim, desde a luminosidade ali do aplicativo na tela, que não deixava o motorista ver, mas um pouco das informações, deixava isso ruim, que era uma reclamação recorrente, mas o cara do escritório não percebia isso. Não, o cara tá reclamando porque a iluminação do carro, a luz, o sol, não sei o quê. E aí quando o CEO vai pro front e vive essa experiência, ele percebe que, de fato, isso é algo que incomoda. Então, ouvir aquele que... Né, o Uber é uma empresa que tem 2 tipos de cliente, né? O motorista e o passageiro. Ouvir esse cliente estar próximo, se colocar no lugar dele, faz sentido para poder enxergar coisas desse tipo. E tem 5 principais coisas que eles descobriram ali meio como problema, né, Cru? Problema número 1 que eles descobriram ali.
era muito difícil de se registrar na plataforma. Se eu quisesse ser um motorista e quero começar hoje no Uber, era difícil saber se eu vou ser, no cadastro ali, se eu estou me registrando para ser motorista ou para ser entregador de comida. Então ali já começava, a fricção começava no ponto inicial para entrar no serviço. Então se entrar é difícil, imagina o que acontece depois disso, né? E a partir daí eles começaram a criar soluções que tornam esse processo mais fácil. Segundo, os restaurantes não colocavam, no caso do Uber Eats, o local onde era para a comida ser retirada. E aí o motorista passava muito tempo circulando, até achar o local de coleta da comida. Isso fazia com que o processo todo da experiência do cliente ficasse ruim. Alguns exemplos do que eles descobriram, mas só se descobre isso quando vai lá comer a comida do cachorro, né? Perfeito. Agora você falou e me lembrei uma coisa bem... Eu vi o CEO da Bolt. Bolt é uma startup da Estônia que começou... Faz um negócio parecido com o Uber e ela começou a atacar nichos que o Uber não desempenhava bem. Olha como essa história conecta. O que eles contaram? Eu vi o CEO contando isso. O Uber, para aquecer e ter larga escala, ele começou a padronizar. Ele criou um template, um playbook, para ganhar o mundo. Porque você tem que escalar, você cria um padrão e vai para o mundo. Só que as idiosincrasias, as características de cada lugar, cada mercado, mudam muito. Então esses caras começaram a fazer o quê? Eles pegavam lugares que o Uber começava a patinar e eles entravam com uma força-tarefa para mudar rapidamente e atender o cliente, o motorista. Eu me lembro de uma história que eles contaram lá, Lagos, na Nigéria. Diz que, qual é o padrão do Uber? Chegar, invadir uma cidade nova, grande densidade populacional e entrava com padrão. No caso deles, cartão de crédito. Não arrancou em Lagos. Por quê? 4, 5% da população usava cartão de crédito lá. Aí o Bolt chegava rapidamente, detectava aquilo e rapidamente atualizava e veio, ó, um exemplo típico de quem está na frente, no front, na trincheira, sabe que esse armamento, ou se chover, você com essa armadura aqui vai atolar, né? Então esse detalhe, isso é velocidade. O comandante está lá na boca do gol, né? Mas também criar uma sensação, talvez uma cultura de que tem que estar todo mundo muito observando o cliente e reagindo rápido às coisas. Me lembrei da história do Bolt agora. Eles chamavam isso, Pedro, de sequencing, sequenciamento. Eles pegavam cada nicho, eles pegavam e faziam uma sequência rápida de ações, entendeu? Em vez de fazer um padrão para tudo, eles faziam o que ele chamou de sequencing, sequenciamento de ação. Mas tem uma sutileza nesse caso, acho que duas, né? Tem um pouco de mensagem, né? E você pensar uma crítica geral a toda a organização, né? No momento que você tem um monte de PO, PM, um monte de cargos bacanas que deveriam ser responsáveis por criar jornadas do cliente, CX, todas as coisas bacanas que a gente vem falando. E o cara fala o seguinte, eu vou pro front e vou ver, e ele sai com 10, 15 insights, é uma crítica grande a todo o resto da estrutura, né? Fala assim, porra, vocês estão aqui todo dia, não viram que a porra da luminosidade da tela não funciona, você nunca rodou com um cliente. Então tem uma mensagem, uma crítica também a toda a estrutura, né? Assim, que é quase como se invertesse a cadeia, porque os times deviam estar muito perto do cliente. A hora que você pega o cara que tá lá em cima e volta e pula, e volta com muito insight, e só de um dia, é uma crítica grande às estruturas, que às vezes elas estão mais ligadas a entregar projetos do que realmente entregar soluções, né? Acho que essa é uma outra coisa. Mas ela também diz, muito bacana, um negócio assim, cara, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Né? No momento que você vai e estão todos os times drivados para criar uma feature de um produto, uma plataforma, alguma coisa que conecta, qualquer mecanismo, e tá todo mundo com times de tecnologia fazendo coisas, o cara pula e fala assim, cara, na verdade, sobre a luminosidade da luz que entra, não sei o que lá, é sobre pessoas, né? Então acho que tem duas mensagens importantes aqui, né? Primeiro de, porra, o que vocês estão fazendo todo dia que não estão vendo isso, né? E o segundo vejam que no final é gente, né? Não é pedaço de coisa, de tecnologia. Então, acho que tem um emblemático muito grande para dentro da organização também, né? E eu acho que ele mostra também a dificuldade de se trabalhar com esses dois tipos de clientes, né? O cliente motorista e o cliente passageiro. Sim. Porque o cliente passageiro não percebe nada dessas coisas que estão acontecendo aqui. O cliente que recebe a comida não sabe nada do que está acontecendo aqui. Pode atrasar para chegar lá, mas ele não entendeu que tinha um problema aqui no processo. Mas o cliente motorista, entregador, que é que faz a máquina funcionar, girar, não estava tendo a atenção que merecia. Por exemplo, o outro problema que ele identificou foi o entregador de comida do Uber Eats, ele sai do restaurante, está com a rota no aplicativo para entregar na casa do Cruel. Se chega o pedido do Piero, o endereço do Cruel desaparece. Ele não sabe mais qual é o endereço do Cruel, ele não tinha mais essa referência.
e aí tinha um monte de problema de pedido de cancelamento, pedido não entregue, pedido não sei o quê. Então são exemplos de coisas que, de fato, se o cara responsável pela usabilidade do lado do motorista tivesse feito ou percebido rodado um dia com o cara ia ter visto. Ele já tinha enxergado, né? Mas tem essa dificuldade, né, desses tipos de aplicativos, de serviço que tem 2 clientes, né, principalmente. E você vê, Júnior, como é fácil olhar quando o outro erra no negócio do cara. Quando é da gente é mais difícil. Mas para mim tem 2 situações de gente muito fortes. Primeiro, empatia radical com o cara que tá vivendo aquilo. O cara tá chovendo. É diferente que te contar. E a outra, eu acho que o Piero falou. O Piero tem uma expressão boa que é harmonia artificial, né? Para dentro da organização, quando o cara traz isso, soa como um problema. Então, tende a ser um deixa disso, parece que você está criticando o outro. E se você não cria espaço e campo para que esse debate seja muito franco, muito transparente, ele acaba inibindo dentro da organização, porque em algum momento o cara não pode... o Piero foi lá e viu que o cliente estava sofrendo isso, mas o outro cara devia estar visto. Então parece que o cara não fala e o outro faz de conta que estava tudo bem. Então aqui tem transparência radical para os 2 lados, né? Com o cliente para dentro da organização. É que a gente não sabe, por óbvio, né? Tem vários fatos, né? Pode ser que tudo isso já tivesse detectado, mas tivesse despriorizado, né? Então tem uma questão, grandes empresas, geralmente elas têm um lance da priorização, muitas vezes está ligado no que me dá mais destaque. Então, provavelmente resolver a luminosidade é uma sprint de não sei o que lá, tanto tempo, não sei o que lá, cara, mas não vai dar visibilidade porque eu não vou falar o novo feature que eu lancei e tal. Então, tem sempre essa camada de, né, o que é bom para o cliente e o que é bom para mim na minha posição que me deixa mais destacado. Então, quando o CEO vai para frente, ele detecta isso, levanta a mão e cria um barulho em relação a isso, tem uma questão de publicidade do tipo, cara, só no Uber o cara tá lá junto, então o Uber é mais legal. Tem essa camada. Tem a segunda camada de, tá vendo? O valor que tem tá próximo do cliente, então saiam dos seus escritórios e vão para sua trincheira. Tem um valor dizendo no sentido de tecnologia versus pessoas, no final a tecnologia está a serviço de pessoas, mas tem essa questão também de uma transformação cultural muito importante para quem está carregando posições de liderança dentro das empresas. Eu acho que esse é um grande desafio hoje, é o foco no cliente ou o foco no que me deixa mais visível, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande das empresas, porque às vezes não é falta de noção do que é importante, mas é o que me alavanca mais rápido. E aí é uma decisão muito individual, né? Mas saindo agora do Uber aqui, do CEO que foi pra rua e tentou identificar os problemas e aprende com isso e corrige e faz a empresa ficar melhor, a conclusão dele no final é de que a indústria, e aí ele bota não só o Uber, a indústria não dá a atenção que deveria para os motoristas. Essa é a conclusão que ele chegou ali, de quando ele diz indústria, ele se inclui, mas também não diz que são só eles, enfim. Então, são todos nós. De fato, mas ele reconhece que a gente não está fazendo um trabalho bem feito, precisamos fazer para melhorar e evoluir. Saindo dele, do Uber aqui, vamos lá para SpaceX, lá do Elon Musk. Nessa coisa de errar, falhar e dar o próximo passo. A gente viu que o foguete lá da SpaceX, o maior foguete, o mais poderoso já feito até hoje, foi para o teste de lançamento, sem ninguém dentro. O foguete decolou, 3 minutos depois de voo, ele tinha que ter se separado, 2 partes, não aconteceu, tiveram que explodir o foguete no ar. A imprensa toda depois veio atrás do Elon Musk para escutar o que ele tinha a dizer do fracasso que aconteceu no lançamento daquele negócio. E o que ele disse? Nós aprendemos muito aqui hoje. E disse que continuou dizendo que vamos mais forte para o próximo teste. Isso mostra uma visão, no caso da indústria espacial, muito diferente dele e daquele que era o grande player desse negócio, a NASA, né? A NASA só lança o foguete quando ela tem 100% de certeza de que ele não vai explodir. O Elon Musk lança o mais rápido possível para ter 100% de certeza de que daqui a pouco ele está pronto para voar, para descobrir mais rápido onde dá o problema. E isso faz com que hoje a SpaceX seja a maior empresa de exploração espacial do mundo. Interessante ver esses conceitos de errar, aprender, dar o próximo passo, acelerar a construção a partir dos dados que são coletados. A gente normalmente não valoriza quando se tem uma falha. Não que errar seja bom, mas a gente aprende muito com o erro, né? Quando a gente aprende com o erro, dá um salto para frente. Foi curioso de ver esse experimento dele ali, né, Cru? Tem o Elon Musk que tem nós podemos fazer todas as análises. Eu acho que é bem legal. A gente vê que ninguém é perfeito, quem faz muita coisa acaba sendo muito criticado, acaba sendo muito exposto. Mas o Elon Musk conta a criação dos foguetes e tem um livro muito interessante chamado Lift Off, que é um que conta supostamente mais, que ele autorizou a narrativa essa, porque a constatação é razoavelmente simples. A NASA é uma agência aeroespacial que tem, entre aspas, toda a reputação do mundo, todo o dinheiro do mundo e tudo. Mas chega um momento que eles acabam desenvolvendo coisas muito novas,
eles chamam de forma linear e não de forma recursiva. E o Elon Musk gosta do jeito recursivo, que é ciência cabeça de cientista, né? Então, a ideia é que ele, para mim, explodindo os foguetes, ele acelera muito o aprendizado. E a história que narra no livro, só abre parênteses rápido aqui, é que, na verdade, o erro dele não era só a explosão do foguete, e era, sim, a velocidade entre os experimentos e a capacidade de não capturar dado no experimento. Quando se explodir um foguete e você não aprender nada, aí foi um péssimo experimento. Se um foguete explodir e você capturou muito dado, é fantástico. O livro narra várias pequenas descobertas que tinha dentro daquilo. E aquilo não tem nada de glamuroso, porque numa agência, uma organização que tem reputação, uma falha, vamos pensar assim, se explode um foguete da NASA, o presidente dos Estados Unidos tem que vir a público explicar o negócio, cara. Entendeu a diferença? Então o risco dele, a disposição dele a uma falha como fracasso é diferente do Elon Musk, que fracassa para acelerar, fracassa para vencer, né? O outro fracassa para vencer e o outro não fracassa para se perpetuar ali naquele negócio. Então essa é o eixo X e Y aí que separa as descobertas mais rápidas dos avanços mais lentos. Tem um negócio legal, né, desse exemplo, que eu acho que é o seguinte: Primeiro o cara tem uma visão muito clara, né, do que ele quer conquistar, e ele usa isso a reboque, né? Geralmente ele não vai por trincheiras de que o foguete agora tem que separar e esse é o sucesso. O sucesso é o cara que ir para Marte, ele já botou isso lá na frente, que é um pouco de visão, um pouco de propósito, enfim, né? E ele deixa isso travado lá no futuro, fala assim, a gente vai e é isso aí e tal. Quero enterrar meu corpo em Marte, acho que é uma coisa assim, né? Uma história quero morrer em Marte. O cara já travou a visão e ele já aglutina pessoas, investidores, tal, que acreditam nessa visão, né? Então essa é uma parte importante. Então, às vezes a gente toca um negócio e tá muito mais no operacional, no tático e não protocola uma visão. E aí tem dois tipos de gente, quem acredita ou quem não acredita, e fica meio bagunça. Então o cara já protocolou uma visão e todo mundo que segue e tá trabalhando lá acredita nessa visão e tá trabalhando por isso. E aí tem o que a gente fala muito da divisão dentro desse processo de erro operacional e erro experimental, né? O erro operacional está muito ligado a quando cada trincheira é um sucesso. Então tem que dar certo o foguete levantando. Depois a gente vê o que a gente faz, são pequenos projetos que tem que dar certo. Tudo que não dá certo dá errado, e errado é ruim. O cara já está num outro lugar, que é de erro experimental. Ele fala, cara, a gente vai fazer essa experiência, esse experimento, é a nossa melhor hipótese, né? Mas não um projeto, é uma hipótese. Cara, vai subir a hipótese. Ela pode se provar válida ou não. Se ela provar não válida, a gente aprendeu um monte, capturou dado, a gente vai criar mais uma nova hipótese. Uma nova hipótese vai chaveando hipóteses até chegar naquela visão, né? Mas ele já é passível do entendimento que vários erros experimentais vão acontecer. Então, acho que quando a gente está liderando um negócio e não tem uma visão clara, né? Ou a gente não ensina o time, não aglutina pessoas para terem os erros mais simples, mais rápidos do processo, a gente está drivando todo mundo para pensar em erros operacionais. E aí você vê o foguete que explode, fala assim, puta, deu errado, né? E aí o time inteiro se desconstrói, fala, nossa, deu errado. O clima é de frustração. Por óbvio, tem sempre uma expectativa que dê certo aquele experimento, mas você não desconstrói toda a moral do time só porque um experimento deu errado, né? Então acho que tem um pouco disso também. Trecho do livro. Foi aqui, trecho do livro. Na maioria das empresas aeroespaciais, nenhum funcionário queria cometer um erro, porque para que não refletisse mal na sua avaliação anual de desempenho. Musk, por outro lado, incentivou sua equipe a se mover rapidamente, construir e quebrar coisas, que é aquela ideia de... Cara, esse talvez é o grande desafio da gestão moderna. Vai lá e quebra, né? Como que nós criamos experimentos que não causem dano? Se tivesse um astronauta pilotando esse foguete, é um outro drama. Então, como é que você faz rapidamente coisas que beiram o impossível para que o dia... Você sabe escolher a data e a hora. Você já explodiu de foguete demais para saber que o próximo, a probabilidade tende a zero. Certo? Então, quem mais explode foguete, mais sabe por que explode foguete. Acho que essa é a lição. Muito bom. Bom, e dá pra gente concluir que essa história de, se quiser saber o que tá dando errado, se quiser saber quais os caminhos para avançar, vai lá, senta de frente com o cliente, entende, assume quais são os seus erros, ou faz os experimentos rápidos para capturar os aprendizados e testar e ir mais longe da próxima vez. Talvez essa seja não só isso aqui, mas é um dos segredos da inovação, dos movimentos rápidos, de criar coisas diferentes, né? Experimentar rápido, estar de frente com o cliente, ir mais forte para o próximo passo.
Quem gostou desse tema aí, desse assunto, o Cruel falou desse livro que explica um pouco dessa criação dos foguetes. Tem um documentário na Netflix também chamado De Volta ao Espaço, uma série, um documentário lá bem legal, também do Elon Musk, que explica como é que eles constroem os foguetes, a história da SpaceX. Lembrando que a SpaceX no ano passado fez mais de 60 decolagens levando satélites para o espaço, a navezinha que foi e volta, né? 60? Mais de 60. Por semana. Ó, foguete não dá ré, agora foguete dá ré e vai e volta e é utilizado mais um monte de vezes. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem assistido esse episódio até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de marcar aí para estar sempre nos acompanhando. Aqui embaixo tem o link de novo do workshop Organizações Infinitas, como eu disse, para passar um dia aqui na Startse comigo, com o Piero, com o Cru, vai ganhar um livro desse aqui de presente autografado. E a gente se vê no próximo episódio, sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Valeu! Valeu! Opa!